internauta. Hoje aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br eu converso com o professor Marcelo Paiva. O professor Marcelo Paiva dirige o Instituto IMP, que é um instituto aqui em Brasília que transita nas duas áreas de interesse do setor público, tanto na área de cursos preparatórios para concursos, como também na área de cursos voltados a servidores que já estão atuando, né, professor? Exatamente, nós trabalhamos nas duas áreas. E como é que é dividir o tempo com duas áreas tão distintas, né, com dois públicos tão distintos? Foi uma consequência natural. Eu sempre trabalhei com concurso público, há 30 anos já que eu leciono, e fui convidado há alguns anos não, mais de 10 anos, para começar a dar cursos em órgãos públicos. Então, havia necessidade de português, redação oficial. É lógico que o enfoque é diferente. Para concurso público, o candidato ele tem que aprender cada matéria, por exemplo, no meu caso, português, seja no outro caso, direito constitucional, administrativo, com um enfoque para o concurso público. E dentro do órgão público, não. Ele aprende bem na parte prática, voltado para a realidade dele, a necessidade dele naquele momento. Mas é muito comum eu dar aula por um candidato e poucos meses depois está dando aula para ele lá dentro do serviço público. Isso é muito comum mesmo. E nesse caso de dar aula para um servidor, no caso, o senhor acha que isso é algum tipo de defeito até na própria seleção que é feita pelo órgão? O senhor acha que isso não merece uma atenção especial por parte do organizador? O que acontece normalmente vamos imaginar português, que é a minha área, vamos pegar o exemplo. O concurso público é organizado por uma banca. Uhum. CESP, Carlos Chagas, ESAF, FUNRIO, e essa banca, ela seleciona o candidato pelo português que ela organiza, não o órgão público. Então, o órgão público até direciona uma área, redação oficial, alguma outra parte, mas não é o órgão público que vai preparar o concurso. O candidato, ele passa, ele demonstrou que ele conhece a regra, ele sabe usar. Mas muitas vezes, no órgão público, ele é exigido assim, exageradamente. Ele vai trabalhar no Supremo, ele vai trabalhar no MPU, ele vai trabalhar numa área que precisa de uma excelente redação, precisa de um período perfeito, não pode ter erro gramatical. Então, ele tem que passar por um constante treinamento. Então, esse treinamento, na minha área, por exemplo, de português, é constante, não para. E eu percebo lá também, direito constitucional, direito tributário, sempre as leis estão alterando, ele vai ter que se atualizar sempre. E há uma ideia, professor, de que houve uma melhora substancial da qualidade, da formação do servidor público hoje em dia. O senhor acha que não, isso sem aconteceu? dúvida, sem dúvida. Nos últimos 10 anos, principalmente no governo Lula agora, houve uma mudança no serviço público completamente. No passado, a gente chegava um pouco para o servidor público como aquela pessoa que não deu certo na iniciativa privada. Era a última tentativa. Era a última tentativa, era muito apadrinhado, e hoje não funciona muito assim. Hoje não, hoje o concurso público seleciona excelentes candidatos mesmo. No órgão público, eu percebo lá, eu trabalho muito lá dentro do órgão público, eu percebo que a pessoa que já assumiu a função, ela não para, ela não se acomoda. Ela passou no concurso, ela está estudando para passar em outro também. E mesmo que ela queira aquela função, aquele órgão, ela não se acomoda. Normalmente ele está estudando porque ele quer uma função melhor, ele quer crescer sempre. O serviço público virou um tipo de iniciativa privada. Ele virou esse objetivo dele lá dentro. Não é mais acomodado assim. Então, por exemplo, eu dou curso, vou citar um exemplo. Hoje, por exemplo, eu dou curso no Supremo, eu dou curso no Conselho Nacional de Justiça, eu dou curso no Tribunais Superiores, praticamente todos. No MPU, eu dou um curso, hoje eu recebi uma dúvida de uma aluna que já tem aula, acho que já deve ter mais de 3 anos. Continua se preparando, continua estudando, independente de for fazer um outro concurso ou não. Uhum. Ela quer se melhorar. Né? Uhum. E há uma ideia de que também estudando passa. Isso, até que ponto isso é verdade e até que ponto isso é mentira? Eu tenho a ideia de que se a pessoa levar a sério, se ela criar um objetivo assim, eu vou passar, e ela se preparar para passar, ela vai passar. A não ser que ela tenha alguma deficiência mais séria, mas o que eu noto é que o candidato ele começa a estudar e depois ele percebe, não vou dar conta. Se ele levar a sério, ele vai passar. Eu acredito que entre 6 meses e 1 ano, o candidato se prepara para passar no concurso público. E nos concursos mais disputados, esse prazo aumenta? Aumenta um pouco, mas ele passa. Ele não pode desistir.
ele tem que ter o concurso público com objetivo mesmo, como se ele fosse fazer uma faculdade, a faculdade vai passar 3, 4, 5 anos para se concluir ter o diploma. Tá, o concurso público ele tem que saber, ele vai ter que todo dia estudar um pouco, ele vai ter que ter uma organização. O que a gente encontra, tá, um pouco, já melhorou bastante, mas é aquele candidato que ele vai estudar, ele estuda tudo, ele não sabe o que cai. Então ele tem que saber o que vai estudar. Ele vai fazer uma prova da ESAF, ele tem que saber o que é a prova, o que a ESAF cobra. Tá? E naquela ele vai fazer um Banco do Brasil, um Banco Central, por exemplo, tivemos o concurso do Bacen agora, o Bacen tem uma forma de cobrar, tá? Uma forma que exige tal tipo de raciocínio. Então o candidato ele tem que saber estudar e estudar constantemente. Ele vai passar. Ele, tá, é uma certeza. Eu vejo, por exemplo, cito o exemplo do TSE. As 2 primeiras colocadas que tiraram nota máxima em redação, eu fui professor delas, elas não passaram por causa disso, lógico que não, mas uma delas tinha uma dificuldade imensa em redação, mas tinha uma dificuldade imensa. Tá? Uma sabia bem, tá? Já dá para perceber que ela tinha um bom conhecimento, mas uma não. Tá? E nós trabalhamos técnica e ela foi praticando, ela chegava a fazer uma redação a cada 2 dias, meses, e ela pegou um modo de fazer redação para passar em concurso, e ela passou. Foi a primeira colocada. E nessa coisa da disciplina leva vantagem quem acaba de sair da faculdade, por exemplo, que é, né? Leva, com certeza. São muitas pessoas, na verdade, né? Com certeza. Tá? É lógico, qualquer pessoa, mesmo que a pessoa tenha que parar 10 anos, 15 anos, mas a pessoa que já vem do hábito de estudar, isso é muito melhor, sem dúvida. Agora, ela tem que ter o hábito, ela tem que estudar todo dia, também tem que tirar momentos para lazer tudo, mas ela tem que saber que ela tem que criar uma rotina de estudo. É como preparação física. A pessoa que é um atleta, ela tem que se preparar constantemente. E o servidor que já entrou, que já passou no concurso, o que leva, qual é a principal motivação que leva um servidor a fazer um outro concurso? O que o senhor percebe no dia a dia? É a questão salarial? Tem a ver sei lá, com desafios de carreira? Ele se frustra? O que move essa pessoa a fazer um outro concurso? Eu noto que seja só a parte financeira. É lógico que a parte financeira conta, deve contar para muita gente, mas eu vejo que o profissional hoje ele encontra no serviço público a realização do trabalho dele. Então o serviço público não ficou um fardo, assim, eu vou para o trabalho. Não, por exemplo, o advogado, ele tem como exercer a atividade dele dentro do serviço público. Um contabilista, tá? Um contador, tá? Na sua área, um jornalista, alguém da informática, um médico. Hoje ele encontra um bom emprego no serviço público e ele quer melhorar. De repente, tá? Uma pessoa é dentista, passou para outra área, para técnico judiciário, não tem nada a ver com a área dela, mas lá dentro ela está se preparando para entrar na área para dentista. Tá? E algumas vezes até desiste da profissão dela e vê que gosta do que está exercendo, né? E aí a gente está falando para os 3 níveis de governo, né? Para governo federal, governo estadual, governo municipal, que as pessoas têm a falsa ideia também que essa onda do concurso ela só atinge ou ela é majoritária na questão dos órgãos públicos federais, mas não, né? Não é verdade. É um ponto que eu comento muito com os alunos. Por exemplo, 2010, nós temos uma previsão de 200 mil vagas. Tá? Dessas 200 mil vagas, aproximadamente quase 80 mil já estão aprovadas. 56 mil do governo federal. Tá? Então, uma boa parte. Só que na esfera estadual e principalmente municipal, há muita função boa, mas muita função boa. Concurso. Muitas vezes a pessoa não desconhece. Tá? Se ela começar a pesquisar mesmo, tá? Ela vai encontrar muitas funções boas, rentáveis, agradáveis na esfera municipal. Tá? Em cidades boas para você morar. Então, eu até noto que há um desconhecimento da parte do município. Um candidato aqui de Brasília, por exemplo, ele desconhece que na cidade de São Paulo, na cidade de Campinas, na cidade de Niterói, tem concursos muito interessantes para ele também. Tá, agora a gente está falando muito de preparação e eu queria que o senhor falasse também da questão do servidor que hoje já tem um bom emprego, alcançou ali profissionalmente uma boa vaga, né, está no órgão atuante, mas de repente ele sente que não está sendo demandado o quanto poderia ser. Ele não está ali desenvolvendo um trabalho na plenitude daquilo que ele teria a capacidade de fazer. Esse profissional deve fazer o quê? Esse profissional, se ele está insatisfeito, tá, eu acho que tanto na esfera pública quanto privada, ele tem que buscar algo que dê prazer. O trabalho, na minha opinião, não pode ser um fardo. Tá? Eu, por exemplo, eu sou professor, eu adoro ser professor,
já tentei parar de dar aula algumas vezes, tá? Porque demandava, outra, eu escrevo muito essa parte, tá? E não consegui. Eu gosto da aula. Eu tenho que dar algumas aulas, porque se eu parar com a aula, tá? Eu me sinto satisfeito. Tá? Então, cada um na sua área, eu acho que deve acontecer. A vantagem que ele tem é que ele já está no trabalho. Ele já está no serviço. Ele já passou, já está no serviço público, ele já tem um salário garantido, ele já tem, tá? Já não tem essa preocupação. E ele tem tempo para se preparar para outra. Tá? Então, realmente, eu noto muito isso. Eu noto, ó, a diferença, são 30 anos lecionando. Hoje você encontra um ou outro assim meio parado, mas não é o normal. O normal, tá? O servidor, ele quer mais, ele está se preparando. Tá? Não significa que ele passou no concurso e acabou. Não acabou mesmo. E mudar de vida não é o fim do mundo. Não, né? no meu curso mesmo lá no IMP, tá? Eu vejo muita gente, eu pergunto quando começa a aula, quem já é servidor público? Mas a metade levanta a mão. É mesmo. Quer ver? A pessoa já é servidor. Tá? A pessoa já é servidora e quer fazer um novo concurso. Quando eu trabalho com os órgãos públicos, dentro dos órgãos públicos, eu sempre trabalho o assunto que interessa ao órgão. Por exemplo, estou fazendo um curso no Supremo, vou trabalhar o que interessa ao Supremo. Mas quem fez o curso lá aproveita para fazer perguntas por e-mail, manda e-mail, Marcelo, dá para você mandar o material para mim? Quer dizer, ele já está no Supremo, já está no TCU, mas ele quer mais, ele quer mudar a área. Teoricamente ele já atingiu o topo ali. Teoricamente já chegou àquele ponto, mas ele não para. Ele não para mesmo, ele quer algo melhor, né? Uhum. Legal. Professor Marcelo Paiva, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui hoje. Viu? Obrigado a vocês e parabéns pela iniciativa. E a você, internauta, muito obrigado também. Espero que vocês tenham gostado da conversa hoje e até a próxima.